Muito bem, vamos continuar aqui o nosso estudo o Livro dos Médiuns. Nós estamos lá no capítulo 31, que trata das dissertações espíritas, falando do texto da mensagem número 24, que fala sobre, só pegar aqui o início dela, sobre as sociedades espíritas, né, das mensagens que Kardec recebia, que tratava dos diversos assuntos, desde o espiritismo, depois dos próprios médiuns, e agora falando sobre as reuniões espíritas. Esse texto número 24, ele é uma mensagem do espírito Georges, um espírito familiar. Quando nós estudamos a Revista Espírita, nós encontramos várias orientações desse espírito, que inicialmente trouxe algumas mensagens genéricas e acabou depois se tornando, né, um dos grandes colaboradores de Kardec, através de suas instruções. Então essa mensagem, falando sobre as sociedades espíritas, ele diz o seguinte: falarei da necessidade de observadores a maior regularidade na realização das vossas sessões, evitando toda a confusão e divergência de ideias. A divergência favorece a intromissão dos maus espíritos em lugar dos bons. E quando isso acontece, quase sempre são eles que respondem às perguntas formuladas. De outra parte, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecida entre si, como se poderiam evitar as ideias contraditórias, ou a distração, ou pior ainda, uma vaga e brincalhona de indiferença? Esse meio eu desejaria encontrar, pelo contrário, eficiente e seguro. Talvez se encontre na concentração dos fluidos em torno dos médiuns. Eles somente, mas sobretudo os que são estimados, retêm os espíritos bons na reunião, mas a sua influência consegue apenas dissipar a perturbação dos espíritos levianos. O trabalho de exame das comunicações é excelente. Nunca seria demais aprofundar o estudo das perguntas e, sobretudo, das respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto, que se esgota tão logo o concebeu, a instabilidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras vos tornam um dever só confiar de maneira limitada e sempre sujeita ao exame, mesmo quando se trate das comunicações autênticas. Essa orientação aqui, quando eles abordam sobre as reuniões mediúnicas, as reuniões espíritas, é natural que eles foquem principalmente nas reuniões mediúnicas, naquelas que são realizadas principalmente com o objetivo de instrução. Nós vemos muito pouco falar aqui das orientações de Kardec nas reuniões voltadas para assistência a espíritos sofredores. Essa era uma característica, uma reunião, né, que tem uma característica que não era muito abordada por Kardec, pelo menos aqui nos textos que nós estudamos, mas nem por isso ele deixava de prestar os serviços de assistência a esses espíritos, tanto que nós vemos os relatos, tanto na Revista Espírita, como também no livro Céu e Inferno, onde, por exemplo, suicidas, criminosos arrependidos, aquele diálogo, aquela entrevista que Kardec realizava com esses espíritos, nada mais era do que uma forma de auxiliá-los. Mas nós não víamos reuniões preparadas especificamente para esse tipo de assistência. O que nós vemos nessas orientações são exatamente as reuniões voltadas para o estudo, voltadas para a instrução. E aí, então, nesse caso, o espírito Georges fala muito sobre isso. Primeiro a gente volta, né, do capítulo anterior, quando se fala sobre as sociedades de um modo geral, e Kardec sempre lembra, né, o cuidado que ele colocava, principalmente lá no capítulo 29, quando ele abordava sobre aquele regulamento das sociedades. Ele dizia que para participar de uma reunião mediúnica, ou de uma reunião da sociedade, que já se entendia que se tratava também de uma reunião mediúnica, além do estudo e tudo mais, ele dizia que o indivíduo, né, a pessoa, deveria ser convidada por um membro da sociedade, que se tornava
responsável por essa pessoa, pelo comportamento, pela conduta dela. Para que ela se tornasse um frequentador regular, havia necessidade de regularizar o seu vínculo com a sociedade. Então não era simplesmente chamar as pessoas para participar de uma reunião mediúnica apenas para satisfazer curiosidade ou apenas como uma pessoa que começaria a conhecer a sociedade participando diretamente dessas reuniões. E por que esse cuidado? Porque Kardec lembrava que havia uma grande necessidade de se manter a harmonia do grupo. A harmonia do pensamento, não a dificuldade em receber as mensagens dos espíritos e até mesmo em manter a harmonia do ambiente dependia dessa afinidade de ideias entre as pessoas. Basta a gente perceber que aqui na nossa sala, se nós tivéssemos alguém que discordasse constantemente das nossas ideias, escrevesse na área de texto as suas insatisfações, nós certamente teríamos problemas para conduzir o nosso trabalho. Daí então a necessidade dessa harmonia para que o trabalho se desenvolva da melhor forma. Então a mesma coisa acontece para nós que estamos conduzindo um estudo, a gente tem ali um peso, sente um peso dessa harmonia, né? Ou sente a influência dessa harmonia. Quando nós tratamos do mundo sutil, que nós falamos do mundo das ideias, dos pensamentos, do mundo das energias, isso tem uma influência muito maior. E os espíritos percebem quando não existe uma harmonia no grupo. Não havendo essa harmonia, essas discussões constantes, os espíritos não se colocam à disposição para harmonizar o trabalho. A harmonização depende dos participantes. E a partir do momento em que o ambiente se encontra harmonizado, os espíritos então se manifestam. Se por acaso existem divergências constantes, atritos entre os participantes, os espíritos então, pelo menos os espíritos sábios, os espíritos instrutores ou os bons espíritos, de um modo geral, eles se afastam esperando que nós preparemos o ambiente. Só que no momento em que eles se distanciam, há então aqueles espíritos que se afinizam com esses conflitos e se aproximam do grupo, então começam a dar a sua contribuição. Infelizmente uma contribuição normalmente negativa, exatamente porque não trazem valores suficientes para poder abordar as questões, principalmente quando se trata de valores do Evangelho. Não possuem, geralmente, conhecimento para trazer esclarecimento para o grupo, a respeito de conceitos doutrinários, a respeito de questões técnicas, e por isso, então, esses espíritos respondem, prejudicando ainda mais o desenvolvimento do trabalho. Então há necessidade, mesmo que não sejam pessoas estranhas, mas às vezes nós temos no grupo espírita, ou no grupo mediúnico da casa espírita, nós temos ali médiuns que são bastante eficientes no seu trabalho, entretanto nutrem antipatias entre si. Você se senta à mesa e ao lado ou à frente se encontra um outro médium com quem existe aquela concorrência do orgulho, da vaidade, com que existe aquela antipatia entre os dois. Então que na verdade eles participam, mas eles se toleram, eles se mentalmente eles se combatem, porque um traz uma mensagem, aí o outro médium já fica pensando, olha lá, tá vendo, ele quer se exibir, por isso que ele está fazendo isso. Aí o outro também percebe alguma coisa, uma respirada, um olhar diferente, e já fica pensando, o que esse indivíduo está me olhando desse jeito? E aí a gente percebe que nessa guerra de ideias, nessa guerra mental, a gente cai exatamente naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o duelo. Embora Kardec tivesse abordado o duelo no sentido físico e prático, como acontecia no passado, em que as pessoas ou disputavam por espadas ou disputavam por tiros para ver quem matava, quem morria, hoje nós transferimos esse pensamento para os duelos mentais. E Kardec abordava realmente qual é exatamente o resultado dos duelos, em que as pessoas se matavam por orgulho. Hoje nós combatemos mentalmente também pelo mesmo motivo, em que nós ficamos não se agredindo fisicamente, embora muitas vezes nós cheguemos a esses extremos, né? Ou raras vezes, né, pelo menos, cheguemos a esse extremo, mas mentalmente as coisas acontecem. A Andréa lembrou que cai a vibração sem dúvida, porque se existe um grupo amigo, um grupo fraterno, certamente os espíritos que compartilham dessa fraternidade conseguem se sentir à vontade, ambientados, acolhidos por essa vibração. Se por acaso existe esse conflito de pensamentos, existe
desequilíbrio harmônico do grupo, certamente os espíritos não se sentem à vontade. Imaginemos uma situação. Você é convidado para participar de um jantar, de um aniversário, de uma reunião na casa de alguém, e você gosta das pessoas, que legal que me convidaram e tal, e você vai participar. E quando você chega nesse local, você percebe que dentro daquela casa as pessoas não estão bem. Que elas acabaram de brigar, acabaram de ter uma discussão e coisa e tal. Então você tenta fazer aquele sorriso de Mona Lisa, aquele sorriso de paisagem, tentando se esforçar para dizer que está tudo bem, mas na verdade você percebe que não está bem. E aí então você conta as horas para essa festa acabar logo para você ir embora, porque você não se sente à vontade ali. Nesse caso, nós fisicamente já sentimos essa vibração. Imaginemos os espíritos que são muito mais vulneráveis a esse nível energético, né? Ou pelo menos nessas energias desse nível mais sutil. Então, é isso que o espírito coloca. Fundamental que um grupo sempre tenha essa harmonia. Se por acaso os médiuns possuem uma antipatia, uma rivalidade, há a necessidade dos dirigentes tomarem providências. Ou fazer igual criança, senta os dois um de cada lado, dá a mão para vocês virarem amigos ou coisa parecida, ou então distanciam um do outro. Porque certamente essa contribuição que eles vão oferecer será fundamental para a participação dos espíritos, para que eles se sintam à vontade. Se eles não conseguem contribuir com isso, e normalmente a gente não dá muito valor, porque nós estudamos sobre pensamento, fluidos, energias e tudo mais, mas muitas vezes no centro espírita, mesmo entre os trabalhadores, os colaboradores, essa ideia do mundo invisível não é levada muito a sério. Então eu vou ficar quieto, eu não gosto daquela pessoa, não gosto quando esse dirigente participa. Eu me recordo de uma médium que me contou o seguinte: ela fazia parte de um grupo de estudos, onde médiuns aprendizes estavam ali presentes também, outros que eram médiuns instrutores, e havia uma dirigente nesse grupo que normalmente os dirigentes se revezavam, né? Em cada reunião aparecia um lá para poder coordenar os trabalhos, mas em especial quando aparecia uma dirigente que ela era muito exigente, que ela era muito autoritária. Muitas vezes você falava alguma coisa, ela não te dava a devida atenção, então toda vez que ela aparecia para poder coordenar esse trabalho, os médiuns não se sentiam à vontade. Que eles falavam assim: olha, a dona fulana é hoje que vai fazer o trabalho dela. O pessoal, poxa vida, tinha que ser ela mesmo. Aí o pessoal olha assim para aquela tabelinha que normalmente fica no mural, né, onde tem ali os dirigentes e os médiuns escalados para o trabalho. Aí todo mundo olha e fala assim: ó, semana que vem eu vou trabalhar, quem que será que? Quando vê o nome daquela pessoa, já muda o humor. Esse tipo de conduta mental, né, esse tipo de conduta mental já complica, já desarmoniza o grupo. Consequentemente, os espíritos não terão, muitas vezes até, a gente lembra, que são espíritos em desequilíbrio, espíritos sofredores, que precisam desse acolhimento para fazer isso, para poder se manifestar, para poder ser auxiliados. Se eles já são perturbados e sentem essa desarmonização do grupo, nós vemos então um agravante. Por isso, então, fundamental, em grupos de estudos, em palestras, em grupos mediúnicos principalmente, é sempre importante cultivar essa harmonia, né? Dudu colocou faltava, né? Faltava no sentido de que o médium faltava por causa disso, Dudu, é isso que você queria colocar? O Braz lembrou aqui, né? A ausência, sim, né? Então, quando vê assim, ó, eu não vou participar desse trabalho, eu troco com alguém. Então esse é um detalhe que normalmente a gente não dá muito valor, porque não faz parte do dia a dia. Eu posso não gostar daquela pessoa, mas eu faço de conta que está tudo bem. Esse faz de conta é só uma ilusão da nossa parte. Porque no mundo espiritual, a nossa mente está irradiando essas energias. O Braz colocou a harmonia de um grupo de 10 ou mais pessoas é muito difícil, e é exatamente o que Kardec lembra, né, Braz? Por isso que ele fala que é sempre importante que os grupos sejam reduzidos com pessoas que tenham muita afinidade, com pessoas que tenham o mesmo objetivo, respeito, fraternidade, amor entre todos. Esse é o grupo mais eficiente. Aí a gente quer fazer aquele grupo de 20 pessoas, né? E quando fala grupo, nós colocamos assim um médium, 2 médiums e o resto do pessoal participando, ouvindo os estudos, ouvindo as orientações, lendo os textos que recebem, fazendo comentários, debatendo os assuntos. Quanto mais gente tem, mais difícil é.
No nosso grupo aqui a gente tem o milagre, porque a gente tem normalmente 20, 30 pessoas e todo mundo se dá muito bem, graças a Deus. Agora, normalmente numa reunião mediúnica, a coisa já fica um pouco diferente. Então, essa orientação que foi passada pelo Espírito Jorge. O Brás colocou na autoridade moral do dirigente que faz a diferença. Eu acho que é o exemplo que ele dá, Brás? A sabedoria, a forma como ele conduz o trabalho. Ele é um maestro. Ele é um maestro vibracional, o maestro mental daquele trabalho. Se ele não é um bom dirigente, certamente o grupo será também desarmonizado. Dudu colocou quando o grupo deveria estar na boa sintonia e sustentando o ambiente para que a doutrinadora ou o doutrinador recebesse essa luz ou vice-versa, senão o trabalho falha. Sempre é assim. Só que quando você se coloca, Dudu, naquela condição de você ser um trabalhador sendo conduzido por um dirigente, você sendo um aprendiz esperando a orientação, você normalmente não tem, pelo menos do seu ponto de vista, condições de oferecer a esse orientador um equilíbrio para que ele possa se recobrar. Normalmente sempre se coloca naquela condição. Eu estou aqui para receber a ajuda, para receber a orientação, não para oferecer. Então, se o grupo tem essa consciência, porque a gente sempre tem que pensar da seguinte forma. Quando nós participamos de um trabalho, todos nós estamos na mesma condição. Não é pelo fato de eu ter um título de coordenador, um título de orientador, que vai me colocar numa condição de superioridade ou não com os demais do grupo. Na verdade, a minha posição naquele momento é de fazer a coordenação, talvez por um pouco mais de experiência, por um pouco mais de conhecimento, mas em termos de orgulho e vaidade, isso não me coloca em condição nenhuma, todos somos iguais. Então, se nós temos um grupo que tem essa condição, olha, você coordena o trabalho? Tá bom, não tem problema, eu faço a coordenação. Essa coordenação significa orientar com relação ao horário, com relação à conduta, a ordem dos médiums, a ordem dos espíritos. Então é nessa forma que ele vai conduzir. Então, se todos têm essa consciência de que são iguais e que aquele coordenador está na condição de coordenador para que o trabalho se desenvolva bem, eles percebem que eles estão ali na mesma condição de igualdade. Agora, se por acaso o dirigente se acha especial, não, eu sou o coordenador, quem manda nessa jossa aqui sou eu, pronto, a coisa já complica. Então é esse o equilíbrio que o grupo precisa ter. Aí já era. Vamos em frente, próxima mensagem. Texto número 25, que é a mensagem do espírito Macilon, um espírito que é novo para nós aqui, no nosso conhecimento. E ele continua falando sobre as sociedades espíritas. Com que fim, na maioria das vezes, pedis comunicações dos espíritos? Para obter belos trechos que mostrais aos vossos conhecidos, como amostras do nosso talento, e conservais preciosamente nos álbuns, sem lhe dar acolhidas no vosso coração? Pensais que ficamos lisonjeados de comparecer às reuniões, como a um concurso disputando eloquência, para que possais dizer que a sessão foi muito interessante? O que acontece quando recebeis uma comunicação admirável? Julgai que buscamos vossos aplausos? Pois estáis enganados. Já não gostamos mais de vos distrair, de uma maneira ou de outra. De vossa parte, é ainda a curiosidade que vos impele e procurais dissimulá-la em vão. A nossa finalidade é vos tornar melhores. Quando verificamos que as nossas palavras não produzem efeito, e que tudo se reduz de vossa parte a uma aprovação estéril, vamos procurar outras almas que sejam mais dóceis. Deixamos então que venham substituir-nos os espíritos que só gostam de falar e que nunca faltam. Admirai-vos de deixarmos que tomem o nosso nome. Que vos importa isso, desde que para vós tanto faz como tanto fez? Sabeis, entretanto, que não permitiríamos isso com aqueles que realmente nos interessam. Quer dizer, aqueles que não nos fazem perder tempo. Esses são os nossos preferidos e os preservamos da mentira. Não vos queixeis senão de vós mesmos, se sois frequentemente enganados. Para nós, o homem sério não é aquele que evita o riso, mas aquele cujo coração é tocado pelas nossas palavras, que as medita e as põe em prática.
essa mensagem, uma puxão de orelha, né, que o espírito Macilon passa para os encarnados, para todos nós. E quando ele fala sobre o valor que nós damos para as comunicações, muitas vezes nós nos preparamos, formamos o nosso grupo, o médium ou os médiums se colocam então à disposição dos espíritos e nós ficamos naquela expectativa: quem será que vem hoje? E não qual o aprendizado que nós tiraremos hoje. E quando se fala quem será que vem hoje, nós estamos preocupados muito mais com a personalidade, com a fama do espírito, se ele é famoso, se ele é conhecido, do que o conteúdo da mensagem. Quando vem um espírito comum, um espírito que não tem nenhum tipo de conhecimento, ele fala uma mensagem qualquer. Eu trouxe para vocês, no nosso último tema livre, que aliás, amanhã vai ser o nosso último tema livre desse mês, né? É o dia 24, última quinta-feira do mês, então é amanhã. Lembrando aqui, que semana que vem nós paramos na quarta-feira, dia 30, né? Então, ou amanhã é o nosso tema livre. Mas no mês passado, que parece que foi esses dias, eu trouxe para vocês aqui uma série de mensagens. E ali nós tínhamos espíritos com assinaturas diversas, com nomes comuns. Um se chamava Paulo, o outro se chamava Carlos, sem sobrenome, sem título, sem nada. E a atenção que nós demos, né, onde nós focamos a nossa atenção, foi exatamente no conteúdo, na experiência que cada espírito viveu. Então não faz diferença para nós quem é o espírito. O que importa é exatamente a ideia que ele está transmitindo, a experiência que ele nos passa. Se nós esperamos uma personalidade, porque se eu chego assim e falo, olha, eu recebi aqui uma mensagem de Dom Pedro II, todo mundo fica espantado, nossa, que legal, que coisa maravilhosa. E depois, na semana seguinte, vem um espírito que assina João. Quem que veio? Ah, não sei, um espírito João aqui, mas semana passada foi mais legal, né? Foi Dom Pedro que falou. Nesse caso, os espíritos, que são realmente sábios, que estão preocupados não em se identificarem para poder enaltecer o nosso orgulho, ou fazer que eles mesmos se destaquem, mas preocupados com a nossa transformação e com a contribuição que eles podem oferecer, quando eles percebem que o grupo dá muito mais valor a essas personalidades do que as mensagens, do que as orientações, eles se afastam. E outros espíritos vêm e assumem esses nomes. E aí foi exatamente o que esse espírito nos disse agora. Eles permitem que isso aconteça porque o grupo preocupado com a vaidade merece ser manipulado, merece ser enganado. Agora, se nós encontramos um grupo sério, os espíritos que estão ali protegem o grupo dessas influências negativas, dessas influências ilusórias. Né? Pois é, né? O Zé das Couve ninguém quer saber, a Dona Maria da esquina ninguém quer saber, mas quando se fala em personalidade, todo mundo fica oriçado por isso. Basta ver quando a gente encontra alguém na rua famoso, a gente sai contando para todo mundo, né? Olha, esse dia eu estava lá no shopping, de repente eu estava tomando um café, aí apareceu ali, sabe quem estava do meu lado? Quem foi? A gente começa a contar quem foi. Nós somos assim aqui quando encarnados, somos assim com relação aos espíritos e seremos assim no mundo espiritual. Porque isso ainda faz parte dos nossos valores. Então o que esse espírito coloca para nós é, por isso que nós temos muitos espíritos que assinam um amigo espiritual, um espírito protetor, não importa qual é o seu nome. Porque até mesmo quando ele fala espírito protetor, já denota um anjo protetor, um anjo guardião. A gente costuma, né? Vai com Deus, Leila, até mais. Então, já começa assim a enaltecer, não, porque ele não era um espírito comum, ele era um espírito protetor. Se ele é protetor, ele não é qualquer um. Então ele coloca um amigo espiritual. Ou ele nem assina muitas vezes. E para que isso tudo? Para que nós exercitemos sempre essa ideia de que não importa quem fala, o que importa é o que fala. E o efeito que isso faz sobre os nossos corações, não apenas sobre o nosso intelecto. Quando eu falei para vocês que muitas mensagens são genéricas que chegam para nós, aquelas mensagens que falam de amor, de harmonia, de fraternidade e tudo mais, a gente lê, muitas vezes não dá o devido valor porque é uma mensagem como tantas outras e a gente se preocupa muito mais em focar naquelas mensagens que nos trazem algum tipo de emoção. Aquelas que são mais interessantes, mais emocionantes e tal.
Então, na verdade, não importa qual é o conteúdo, o que importa é o efeito que aquela mensagem traz sobre nós. A Angelina colocou, né, o exercício do equilíbrio, da harmonia, deve acontecer em nós constantemente. E é algo extremamente difícil, Angelina. Porque nós não temos ainda a capacidade de manter esse nível de concentração. Bom dia, Bartolomeu, seja bem-vindo, amigo. Quanto tempo? Então, nós não temos ainda a capacidade de manter esse equilíbrio constante. Nós somos harmonizados quando nós estamos, por exemplo, num ambiente assim de paisagem, quando estamos ouvindo aquela música relaxante, num centro espírita, numa igreja, aí todo mundo fica bem, fica em paz. Quando sai no trânsito, quando sai pro dia a dia, é chute na porta, gritaria com a cabeça para fora da janela, é aquele desequilíbrio de trânsito cheio e coisa e tal. Então manter essa harmonia constante é extremamente difícil. Mas quanto mais instruídos nós somos e mais esforçados, maior será o resultado desse nosso trabalho, muito mais positivo para todos nós. O Brás colocou, né, quando li o espírito Hamed, o Hamed, ele é um espírito de tradições orientais, indianas, né? E ele se comunica através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Né, traz muitas mensagens, principalmente de cunho moral, de reforma íntima, de transformação interior. Né? Então o espírito Hamed, impressionei com os conteúdos das mensagens, né? Só depois vim a saber que era São Luís, né? Mas conjectura, ninguém pode provar, nem a favor nem contra. Né? Olha, eu também não conheço nada, Brás, pelo que até mesmo ouvi o Hamed contar um pouquinho da biografia, fala que é um espírito de tradições orientais. Né? Essa é a primeira vez que eu ouço falar a respeito de São Luís. Né? Mas, como a gente fala, continuamos ainda no campo das especulações. Quem é, quem deixa de ser, quem foi, né? Isso é coisa nossa. Os espíritos não têm essa preocupação. Então, essa é a mensagem que o espírito traz, uma bela puxada de orelha, para que a gente possa prestar bastante atenção nesse ponto, de não valorizarmos as personalidades. Porque a gente pode imaginar o seguinte, um espírito que chega numa reunião, que traz uma mensagem, muitas vezes um espírito comum, ele se esforça para estar lá. Ele modifica os seus compromissos, ele modifica a sua agenda, vamos dizer assim, para que ele possa participar daquela reunião para trazer um tipo de contribuição. É mais ou menos como os palestrantes que nós temos hoje, que visitam as casas espíritas. Algumas vezes é um palestrante que não é famoso, não é conhecido, mas ele tem um bom conteúdo para transmitir, mas as pessoas falam assim, mas quem é essa pessoa? Eu queria tanto que viesse um médium famoso, que viesse ali uma dessas personalidades que nós temos hoje. Não que as personalidades não mereçam todo o reconhecimento pelo trabalho que fazem, mas o problema não é o reconhecimento que a gente devota, é a indiferença que a gente cultiva para aqueles que não são conhecidos. Sem nos preocuparmos se o que ele vai falar traz para nós algum conteúdo positivo ou não. Então isso acontece no meio espírita, aqui entre os encarnados, e acontece também nas reuniões mediúnicas junto aos desencarnados. Dudu colocou, né, pior que é verdade, né, eu mesmo às vezes me vejo nessa situação, né, um cara me fecha no trânsito, eu xingo, né, depois oro por ele, e vejo que errei de novo, né, mas a gente vai vendo aos poucos, que eu devagarinho vou percebendo isso, faço minha melhora, né. Não, é normal, que o importante é que cada vez que nós cometemos um deslize, nós reconheçamos esse deslize e nos esforcemos para evitar que isso aconteça da próxima vez. Como eu falei para vocês, tem uma mensagem muito legal, que qualquer dia eu leio aqui para a gente poder reforçar. Uma vez eu fiz um estudo sobre esse tema, fala sobre as várias dimensões morais do mundo espiritual, algo mais ou menos nesse sentido. E aí vai falando que nas camadas mais inferiores, a reação imediata que nós temos é a violência. Começa pela violência física, depois começa com a violência física depois de uma discussão, depois vem a violência verbal, depois vem a violência mental, depois vem a neutralidade e depois vem os níveis mais elevados de fraternidade, né? Desde aquela história, né? Olha, eu te desejo todo bem, mas eu não consigo te abraçar ainda. Depois, um pouco mais para frente, olha, eu já consigo te abraçar com sinceridade. E até a camada mais elevada, quando ele realmente deseja o bem sincero daquela outra pessoa. Nós estamos transitando dessas camadas, das inferiores até as superiores.
embora muitas vezes no passado nós xingávamos e gritávamos e coisa e tal, né? Xingávamos sem nenhuma preocupação se aquilo era bom ou mal. Hoje, quando nós cometemos um deslize desse, e a gente pensa assim, né, nossa, não devia ter feito isso. Esse tipo de comportamento já mostra uma mudança que no passado nós não tínhamos. Um valor que foi conquistado, que é o da análise. Então nós somos impulsivos ainda, nós somos imaturos, somos inconsequentes. Mas o fato de nós reconhecermos uma ação negativa e tentarmos, porque o verdadeiro espírita não é aquele que é o perfeito, é aquele que se esforça para manter as más inclinações. E esse esforço não significa o domínio total das nossas imperfeições. Eu errei, posso errar 20 vezes, posso errar 30 vezes, mas se cada vez que eu erro, eu tenho consciência do erro que eu fiz e me sinto mal por isso, já é uma evolução. Porque vai chegar um momento em que eu vou ter vontade de falar e não vou dizer. Aí a gente já entra no outro estado, porque eu continuo tendo vontade. Aí a gente vai pensar assim, poxa vida, eu sei que eu não devia, mas isso continua presente dentro de mim. Eu continuo pensando nessas coisas. Há pouco tempo você estava falando. Agora você está insatisfeito porque você não fala, mas pensa? Então a gente tem que pensar sempre assim, que nós vamos evoluindo gradativamente, nós vamos evoluindo aos poucos, e cada etapa que nós vamos vencendo é para nós, sem dúvida, uma grande conquista. A Andréa colocou, né, Marcos de Mário, da Rádio Rio de Janeiro, vem aqui na cidade. Já temos que abastecer melhor a cantina da Casa Espírita na sexta, né, pois vai encher. Graças a Deus vai encher, né, tomara que seja proveitoso para todos. Mas podia ser assim com todos também, né. Até porque seria um grande benefício para a própria Casa Espírita também, né, Andréa? O Nassim colocou, né, às vezes o monstro escapa, sim. Se o monstro escapa, por quê? Porque ele existe ainda, ele está vivo. Porque os espíritos puros, meus amigos, é importante a gente lembrar disso. Os espíritos puros não são aqueles que conseguiram extirpar completamente tudo aquilo que sentiam. Os espíritos puros são aqueles que têm um domínio completo sobre si mesmos. Eles já conseguiram alcançar essa condição. Eles sentiram tudo aquilo que nós estamos sentindo hoje. Só que conforme eles foram dominando, eles foram neutralizando essas impressões, essas sensações. Isso não foi retirado deles. Olha, ou você vai se tornar um espírito puro, então você vai dali, toma um banho, que a sujeira toda vai para o ralo. Não é assim que funciona. É um trabalho íntimo, um trabalho de transformação. Quando se fala em reforma íntima, é exatamente isso. Nós vamos reformar ideias, reformar condutas, reformar atitudes. É tudo assim que acontece, aos poucos, gradativamente. Angelina colocou, né, estamos um pouco melhores do que no passado, né, então a esperança que temos é de um dia chegarmos lá, e vamos chegar. Mais tempo ou menos tempo, porque não depende só de nós. Muitas vezes você tem vontade de se transformar numa pessoa melhor, mas o ambiente que você vive é um ambiente hostil, um ambiente desequilibrado, e você sofre essa influência. Mas o fato de você ter consciência disso já é um passo significativo. Nós temos os nossos valores, mas a influência também acontece. Nós temos muitos espíritos que se programam por uma nova encarnação, e ele diz assim, não, eu estou melhor, eu vou conseguir vencer, e a minha grande prova vai ser nascer naquela comunidade, naquela família, naquela cidade, naquele local onde eu serei estimulado para poder soltar esses meus instintos. E muitas vezes ele não consegue segurar. Então quando a gente fala sobre perdão, que é você perdoar e compreender, primeiro começa com a indulgência, né? A indulgência é você ter aquele pensamento de perdão antecipado, antes que a pessoa cometa aquele erro. Porque todos nós somos passíveis de erro. Então algumas vezes nós vemos uma pessoa na rua e ela comete um erro, a gente diz assim, tá vendo? Olha lá o que ele fez. A indulgência é saber que ele pode fazer aquilo, porque ele ainda é imperfeito. Mas mesmo que ele faça, eu vou perdoá-lo por isso, porque eu compreendo a sua condição. Dentro de casa é a mesma coisa. A gente não tem paciência com os nossos familiares, né? Aliás, a intimidade é um grande problema, porque quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente não tem muita paciência para poder segurar, né? Então alguém fala alguma coisa, a gente solta os cachorros em cima, xinga, briga. A indulgência é exatamente isso. Eu sei que ele é imperfeito como eu. Então assim como eu, ele também pode errar. E quando ele errar, eu vou perdoá-lo por isso, eu vou tentar ajudá-lo a se transformar. Não é dar outra face para apanhar de novo.
É dar aquela outra face no sentido de evitar que aquilo volte a acontecer de uma forma educativa, de uma forma amorosa. Então, primeiro nós temos a indulgência, que é percebermos que todos nós somos falhos. Depois vem o perdão, que é a capacidade que nós temos de perdoar as pessoas que cometem erros, assim como nós cometemos também. Aliás, aquela passagem do Pai Nosso diz assim, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Claro que essa expressão, essa frase faz parte de uma prece voltada, né, para o catolicismo e tudo mais, para as igrejas evangélicas também da mesma forma, porque não precisamos pedir perdão a Deus. Deus não se sente ofendido com as nossas falhas, mas Ele nos instrui através de um mecanismo muito sábio, que nada mais é do que a lei de causa e efeito. Então nós aprendemos com as próprias experiências. Então o perdão que nós damos às pessoas é fundamental, porque também nós necessitamos de perdão. Mas o mais difícil de tudo, nesse terceiro ponto que nós colocamos, é o auto-perdão. Que nós erramos e nós temos que aprender a nos perdoar por isso. E é ali que o Braço colocou, né? Cobramos excessivamente a nós mesmos. E fazemos essa cobrança. Aí a gente vai para o centro espírita lá para participar de um trabalho e fica assim, meu Deus do céu, eu não sou digno de estar aqui. Que vergonha, porque hoje eu vim aqui fazer uma oração, fazer uma prece, vim aqui participar de um estudo, mas lá em casa eu fiz aquele monte de coisa. Fez porque você é imperfeito. Mas você tem condições de melhorar se você se esforçar para isso. E é exatamente esse esforço que nós precisamos aprender a cultivar. A Isis colocou lá em cima, porque a todo minuto estamos sendo colocados em provas, né? Principalmente o que já consegue perceber o seu erro, né? Então esse é exatamente o que a gente tem. Dudu colocou, eles nos testam o tempo todo, né? Sempre cercado por essas testemunhas. A gente nem percebe o erro que cometemos fora do centro, quando lá dentro a gente vira santinho, né? Ser médium é altamente difícil e responsável, a gente nem percebe o que acontece por trás disso. Mas só lá dentro a gente aprende a conter as nossas tendências. E devagar vamos evoluindo, né? No conta-gotas, no passo a passo das reencarnações, né? Isso exatamente. O Nassim colocou, né? Dizem que se conhece o homem quando ele convive sob o mesmo teto, né? Não dá para enganar alguém o tempo todo, exato, né? Aquela fase do início, né? Da amizade, do relacionamento. Então nós temos muitos amigos, e esses amigos são ótimos, porque a gente só encontra de vez em quando. O dia que a gente tiver que se aproximar e viver uma vida íntima, a gente começa a observar que ele tem falhas e que essas falhas não nos agradam. Assim como ele também começa a perceber que nós temos falhas que não nos agradam. E a pergunta é, como é que nós vamos negociar essas diferenças? E muitas vezes não se tem paciência para essa negociação. Porque é exatamente isso, a intimidade traz para nós uma autoconfiança. Eu não preciso fazer nada porque eu vou conviver com ele o tempo todo mesmo. Então eu posso ofender, eu posso xingar, eu posso fazer acontecer, porque depois fica tudo normal. Não fica, não. Existem cicatrizes que ficam marcadas dentro de nós, que muitas vezes é difícil da gente recuperar. Então é isso que o Espírito coloca para nós aqui nessa orientação, né, falando sobre essa preocupação que nós temos que ter com o conteúdo das mensagens que nós recebemos, com a forma como nós acolhemos esses espíritos que chegam até nós. O Braço colocou na melhor frase para sintetizar essa forma, é o necessário que haja o escândalo, né? Pois é. Então o escândalo coloca as coisas em pratos claros, mas aí daquele que provocou o escândalo, porque então a gente vai entender qual foi a sua motivação. Ele provocou aquele escândalo porque ele se esforça, mas não consegue, ou porque ele simplesmente ignora, vivendo de uma forma egoísta, achando que o seu mundo é mais importante que o mundo dos outros. Vamos em frente, questão número 26. O espiritismo deveria ser em si mesmo uma defesa contra o espírito de discórdia e dissensão. Mas esse espírito vem desde todos os tempos brandindo a sua tocha sobre as criaturas, porque tem inveja da felicidade dos que buscam a paz e a união. Espíritas, ele pode penetrar nas vossas assembleias, e não duvideis de que procurará semear nelas a inimizade, mas será impotente contra aqueles que forem animados pela verdadeira caridade. Ponde-vos, portanto, em guarda, e vigiai sem cessar à porta do vosso coração.
bem como as das vossas reuniões, para não deixar o inimigo entrar. Se os vossos esforços forem impotentes para os que vos rodeiam, dependerá sempre de vós não lhes permitir o acesso à vossa alma. Se as dissensões agitam o vosso meio, só podem ser provocados por maus espíritos, pois os que se elevaram ao mais alto grau de sentimento do dever e à compreensão do verdadeiro espiritismo sabem portar-se com urbanidade, mostrando-se mais pacientes, mais dignos e mais compreensivos. Os espíritos bons podem, às vezes, permitir essas lutas para que os bons e os maus sentimentos tenham ocasião de se revelar, a fim de separarem o trigo do joio. Eles ficarão sempre ao lado dos que tiverem mais humildade e verdadeira caridade. Mensagem aqui de São Vicente de Paulo. Então ele fala para nós sobre essa luta que o Espiritismo, dentro dos seus valores, trava contra a discórdia e a dissensão. Então, quando nós falamos de discórdia e dissensão, nós inevitavelmente falamos sobre relacionamentos. E aqui, falando de sociedades espíritas, fala de relacionamento entre pessoas dentro de um grupo. Então nós estamos ali para poder compartilhar valores, experiências e nos ajudarmos mutuamente. Eu faço parte de um grupo e eu vou tentar oferecer o melhor para esse grupo. Assim como eu espero receber desse grupo também o melhor dentro dos esforços de cada um, dentro das possibilidades de cada um. Mas muitas vezes aquele espírito de discórdia, de dissensão, de separação, de rompimento de relacionamentos acaba acontecendo nesses grupos. E aí então, quando isso acontece, e muitas vezes os próprios espíritos permitam que isso aconteça, já que vocês estão se desentendendo, entrando em conflitos e tudo mais, então que vocês resolvam seus problemas. É necessário que apareçam esses sentimentos, desde o positivo e o negativo. Porque a gente lembra, quando se fala em feedback, que é exatamente aquele retorno que nós recebemos, como se fosse uma lei de causa e efeito, só que na verdade é um resultado que nós observamos daquilo que nós fazemos. Então eu me conduzo de uma forma, dentro de um grupo espírita, por exemplo, que é o caso que a gente está dizendo aqui, mas isso pode acontecer em qualquer grupo onde haja pessoas reunidas, um grupo profissional, um grupo acadêmico, um grupo religioso, um grupo filosófico, científico, não importa. Independente do tema que une as pessoas, o que vale nesse caso é exatamente os valores que cada pessoa tem e a forma como eles se relacionam. Mas aqui o Espírito fala sobre os grupos espíritas. Então, quando nós nos reunimos, o propósito é exatamente de buscar essa transformação. Só que nós valorizamos, infelizmente, muito mais o conhecimento que nós podemos adquirir. E aí nós voltamos para aquele lado, né? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. E a gente se preocupa com o segundo e não com o primeiro. Eu quero participar de um grupo de pessoas inteligentes, pessoas que têm conhecimentos, pessoas que possam me ajudar a absorver informação, porque eu quero ser uma pessoa inteligente, conhecedora, dominadora do assunto. Mas eu não estou preocupado se aquelas pessoas que sabem pouco são pessoas com quem eu posso compartilhar experiências pessoais. Quando nós falamos em grupos de estudos, naturalmente nós buscamos um grupo de estudo que possa me oferecer algum conteúdo, sem dúvida nenhuma. Mas quando eu participo desse grupo, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: eu sei que eu vou aprender muita coisa, mas a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu tenho que respeitar as pessoas que compartilham comigo aquele ambiente. Eu vou no centro espírita numa palestra maravilhosa. Eu tenho que respeitar todas as pessoas que estão ali, porque todas elas são tão necessitadas como eu. E esse é o ponto fundamental. Valorizarmos muito mais o relacionamento no ambiente onde nós vamos satisfazer os nossos interesses de aprendizado. Então eu estou naquele local. Eu não estou ali para disputar com ninguém. Eu não quero ser o centro das atenções. Eu não quero ver ninguém como meu concorrente. Todos nós estamos juntos para aprendermos. E a partir do momento em que a gente
muda essa nossa forma de pensar, nós somos capazes de nos adaptar em qualquer ambiente. Não importa onde eu esteja, eu sempre vou conseguir acolher bem as pessoas e serei acolhido por elas. Pelo menos por aquelas que estão que absorveram essa mesma ideia que o próprio Evangelho passa para nós. Próxima mensagem, vamos lá. Bom dia, pessoal que chegou. Mensagem número 27. O Espírito que responde para nós, Erasto, discípulo de São Paulo. O Erasto é citado umas 3 vezes no Novo Testamento, falando sobre a formação de grupos espíritas naquelas cidades, né, entre o Oriente Médio e a Europa. E aí então Paulo de Tarso ele era o mentor de Erasto, e Erasto acabou se tornando um dos grandes orientadores dos trabalhos de Kardec. Vamos para a mensagem de Erasto. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se querem fazer conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quantas vezes espíritos aparecem dizendo assim, olha, nós vamos passar isso aqui para vocês, porque vocês precisam dessa orientação. Os demais grupos não são importantes. Então, quer dizer, já começa a alimentar a vaidade, alimentar o orgulho, já fazer com que os grupos se sintam privilegiados por um motivo ou outro. Então, repeli impiedosamente todos esses espíritos que se querem fazer conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, prodigalizando louvores exagerados a fim de fasciná-los e mantê-los sob seu domínio. São geralmente espíritos famintos de poder. Tiranos políticos ou particulares, quando vivos, querem ainda tiranizar outras vítimas após a morte. Desconfiar em geral das comunicações que revelam um caráter místico e estranho, ou que prescrevem cerimônias ou práticas bizarras. Há sempre, nesses casos, legítimo motivo de suspeita. E aqui é interessante, né, porque nós temos alguns espíritos que se manifestam em alguns grupos que começam então a passar algumas práticas. Olha, é importante que todos vocês se vistam de branco na próxima reunião e apareçam aqui em jejum. A gente fala assim, mas é só branco, é só em jejum. Se nós somos seres imateriais, se nós temos o pensamento como força motriz do universo, que diferença faz a roupa que eu uso? A menos que o espírito perceba que o grupo precisa desse placebo, vamos dizer assim, dessa motivação para se harmonizar. Mas normalmente um espírito sábio não utiliza desse recurso. Até porque também ele vai se manifestar em grupos que são compatíveis com os ensinamentos que eles vão transmitir. O interessante, quando nós falamos um pouquinho de história, nós lembramos que muitos eventos que marcaram a vida religiosa das pessoas, por causa de dogmas, de cerimônias, de rituais, de práticas, eram necessárias num devido tempo. Quando se fala assim, o casamento. A cerimônia do casamento era uma necessidade, e ainda é hoje, e ainda vai continuar sendo por muito tempo, uma forma de formalizarmos uma relação. Então eu me caso com uma pessoa porque eu estive diante do altar ou porque eu assinei um documento. Não porque a legalidade, a nossa legislação, exija de nós esse comportamento, mas a gente acha que pelo fato de assinar um papel, com aqueles rituais, com cerimônias, com pessoas testemunhas e coisa e tal, aquilo vai me dar muito mais garantia de um casamento feliz do que o sentimento que eu devoto na relação. Então, tanto a passagem religiosa como a passagem oficial se tornaram para nós ritos de passagem. E todos nós somos marcados por isso, até mesmo as civilizações, as sociedades mais primitivas, utilizavam ritos de passagem, batismo, missa, festa de 15 anos, rituais que adolescentes do sexo masculino passavam, uso de aliança, passa por formatura na escola,
uma cerimônia de passagem de comando numa empresa, qualquer coisa do gênero, são rituais de passagem que nós necessitamos. Então, algumas vezes, em determinados períodos da nossa evolução, essas cerimônias, essas práticas são necessárias, e os espíritos percebem isso. Só que existe uma diferença muito grande de um espírito que, bem intencionado, traz essa ideia para que a gente possa se organizar melhor. Porque dependendo do grupo eu vou dizer assim, se vistam de branco, porque esse sentimento, o branco, traz para nós um sentimento de paz. E aí eu vou pensar assim, o espírito me disse isso. E por incrível que pareça, quando eu vestir aquele branco, eu vou ter um sentimento de paz. E por que isso acontece? Porque eu mentalmente absorvi aquilo que exteriormente eu estou demonstrando. Quando nós chegarmos numa condição de elevação espiritual, de desapego da matéria, tudo isso vai ser desnecessário. Se eu falar assim, vamos nos ajoelhar para fazermos a nossa prece. O que significa exatamente ajoelhar? É um ato de submissão. Mas para nós se tornou um ato sagrado. Então eu me ajoelho para fazer uma prece, junto as mãozinhas ficam cruzadas, né, com os dedos cruzados. E aí então eu vou acreditar que a minha prece vai ser muito mais poderosa do que se eu estiver sentado no banco do carro dirigindo. As velas. Então tudo isso, quando nós falamos sobre, já falamos sobre isso inclusive, exteriorização da fé ou materialização da fé. O que significa isso? Eu preciso de alguma coisa que os meus sentidos possam perceber, como aquilo que eu ouço, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu vejo. Essas formas de estimular são muletas, na verdade. São muletas psicológicas que nos ajudam a focar, e muitos de nós ainda têm necessidades disso. Essa necessidade é fundamental para o nosso equilíbrio. Mas vai chegar um momento em que nós não teremos mais essa necessidade. Mas o que eu falava? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos alguns espíritos que percebem a necessidade de trazermos essas ações formais para algumas reuniões. É realmente necessário para poder disciplinar o grupo, para ajudar na concentração, para estimular na motivação. Mas muitos outros espíritos se aproveitam dessa nossa fragilidade e dessa nossa capacidade de sermos influenciados, ou essa vulnerabilidade que nós demonstramos, para trazer, além desses rituais, algumas coisas bizarras. É aí que nós temos que tomar cuidado. Se um espírito diz, vocês precisam se reunir dessa forma. Vamos colocar dois casos aqui. Vamos fazer uma prece dando as mãos uns para os outros. A questão é, eu preciso segurar na mão de alguém para fazer uma prece? Não, porque eu sou um espírito imaterial. É meu pensamento, a harmonia do pensamento. Mas na minha condição material, eu vou me sentir muito mais fortalecido e acolhido se eu estiver segurando nas mãos das pessoas que estão próximas a mim. Então isso é muito positivo. Agora vamos imaginar que o indivíduo diz para mim assim, nós vamos fazer uma reunião amanhã. E vocês não podem tomar banho para que vocês não sejam influenciados por produtos químicos. E amanhã vocês vêm para nós fazermos a nossa reunião à meia-noite na porta de um cemitério. E a gente começa, o que esse espírito está querendo? Então, daí para pior. Quando se fala, olha, a sua prece vai se tornar muito mais fortalecida se você sacrificar uma galinha. Por que um espírito diria isso? Qual é o sentido desse tipo de comportamento? Então nós vemos que, aproveitando-se dessa nossa vulnerabilidade, os espíritos inserem em nós, e isso tudo é real que eu estou dizendo para vocês. E há necessidade disso. Então os espíritos inserem em nós, ou inserem em nós, né? Condutas, comportamentos, que muitas vezes nós não vemos sentidos, mas nós ficamos tão condicionados a obedecer a tudo aquilo que eles falam, pelo fato de serem espíritos. Se você não fizer isso, você não será acolhido no nosso grupo. Para que você passe por essa situação, você tem que fazer um ritual de passagem. E muitas vezes são rituais bizarros, né? Em que você se machuca, em que você se corta, em que você tem que se alimentar de coisas das mais estranhas. As pessoas se comportam dessa forma por uma submissão irracional. Esse é um problema que nós observamos. Por isso, então, fundamental que nós façamos uma análise
para que os espíritos não se aproveitem dessa nossa incapacidade de avaliarmos se aquilo que eles fazem é válido ou não, se é verídico ou não, para que não se divirtam às nossas custas, como foi colocado para nós aqui. Há sempre nesses casos legítimo motivo de suspeita. Por isso, então, fiquemos atentos àquilo que a gente lê em livros, porque muitos de nós, muitas vezes, nunca teve contato com uma experiência como essa. Olha, eu estou ouvindo isso que você está falando, já ouvi, já vi em documentários, né? Tem inclusive um programa no canal National Geographic, e quando se fala nesse programa, tem ali nesse canal tem um programa que fala de tabus, e fala de tabus religiosos, e mostram práticas pelo mundo afora que nós não acreditamos. Como é que as pessoas se deixam levar por isso? É por medo, é por constrangimento, é por submissão, naturalmente por obediência. Todos esses rituais acontecem pelo mundo afora, e pelo fato de se chamar tabus, é exatamente o que as pessoas têm medo de fazer. Rituais que são passados na América Latina, no México, mostrou uma vez, um ritual me fugiu a palavra agora, de exumação de cadáveres dos seus familiares 1 ano depois que ele desencarna. Então, desencarnou, depois de 1 ano você vai lá, desenterra o morto, lava os cadáveres, guarda os ossos e leva para casa. E essa é uma prática que eu fiquei parando assim, falei, mas as pessoas têm que fazer isso. E elas fazem, com todas as pompas e circunstâncias. E isso porque a crença delas as obriga a fazer isso. Então é daí para pior. A Angelina colocou, então o conhecimento vai nos dar condições de compreender o que é útil ou não, sem dúvida. A passagem de Jesus que diz assim, conhecereis a verdade vos libertará, ela tem um sentido muito amplo, inclusive nessas condições. Quando você começa a avaliar qual é o sentido de tudo aquilo. E é por isso que muitas vezes, quando nós nos aproximamos do Espiritismo e começamos a compreender esse campo das energias, a imaterialidade dos espíritos, que nós não fazemos parte do mundo físico, mas fazemos parte do mundo espiritual, nós começamos a entrar em conflito com as crenças que nós abraçávamos. Nós falamos certa vez aqui, as pessoas perguntam, escuta, mas eu posso me casar numa igreja sendo espírita? Pode, se você tiver vontade, nada te impede. Agora, quando você começa a ter conhecimento do processo, do ritual, você se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Olha, meu filho nasceu agora, eu sou espírita, mas eu posso batizar meu filho? Batiza se você quiser. Mas aí você vai perguntar, por quê? Que diferença vai fazer? Qual a importância disso para você? Olá, vidas. Então são esses questionamentos que a gente começa a ter exatamente porque nós ficamos libertos disso. Eu me recordo quando eu era adolescente, toda vez que eu passava em frente a uma igreja católica, eu fazia o sinal da cruz. Acho que vocês devem perceber pessoas que fazem isso ainda, né? Até que chegou uma hora que eu falei assim, olha, hoje eu não vou fazer. Aí o ônibus passava, né, que eu estava voltando do meu trabalho. Aí eu passava em frente à igreja e falei assim, não vou fazer. Aquilo ficava me remoendo durante horas. Porque eu não fiz. No dia seguinte eu fazia 2 vezes. Até que chega uma hora que você cresce e fala assim, quer saber? Aí você entrava na igreja, ajoelhava antes de entrar. Porque eu estudava em escola católica, né? Então essas tradições eram comuns. Era muito, muito claro isso. Aí ajoelhava antes de entrar, fazia o sinal da cruz, depois ia sentar na igreja. Sentar lá nos bancos, né? Até que chegou um dia que eu estava em Ouro Preto, fazendo uma viagem pelas cidades históricas de Minas, e o que tem de igreja lá não é mole, né? Aí eu comecei a entrar para poder ver a paisagem da igreja, e eu percebi, depois de algumas entradas e saídas, que eu não ficava de joelhos. Aí eu falava assim, engraçado, para tirar foto eu não ajoelhei, mas quando eu ia participar de uma missa eu ajoelhava. Aí eu percebi assim, mas por que eu estou fazendo isso? Aí era essa fase em que eu estava começando a me distanciar das práticas religiosas do catolicismo e comecei também a conhecer um pouco mais da doutrina espírita. Bartolomeu colocou lá em cima, né, cada vez mais fica clara a necessidade de estudar, fundamental para nós. Quanto mais nós estudamos, mais esclarecimentos nós temos. Mas nada nos impede, lembrando, fundamental lembrar o seguinte,
A doutrina espírita não nos proíbe de absolutamente nada. Não há nada que você vai encontrar num livro espírita que te diga assim, você está proibido de fazer isso. O que ela traz para nós é esclarecimento, é educação. E aquilo que eu vou fazer com esse conhecimento, com essa educação que eu recebi, vai depender de mim. Sou eu que vou sofrer as consequências, os resultados positivos. Você não tem obrigação, não tem que fazer nada. Então alguém diz assim, olha, mas espírita não casa mais em igreja. Mas eu caso a hora que eu quiser. O espiritismo coloca como ponto fundamental, você tem seu livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Se aquilo te faz bem, continue fazendo. Agora, quando você começa a ter um esclarecimento e começa a questionar do porquê de determinadas ações, então você começa a selecionar se você pode ou não fazer. Quantos espíritas fazem missa de sétimo dia? Quantos? Parece que se você não fizer uma missa de sétimo dia para alguém que desencarnou na família, parece que ele não vai ter paz no mundo espiritual. E a gente faz isso por causa de um comportamento natural que nós temos, por causa de uma educação que nós recebemos. Cindizinha colocou, né, minha avó morava em frente ao cemitério, né? Daí imagina ter que fazer o sinal da cruz toda vez que entra e sai da calçada, né? Pois é, exatamente. Aqui em cima, a Anabel colocou para nós, né, se uso velas e defumadores, isso pode também ajudar a aproximação de espíritos de baixa vibração? O que ajuda na verdade, Anabel? Pensemos sempre o seguinte, é fundamental que nós foquemos nisso. Nós somos espíritos que não dependemos da matéria. Nós somos espíritos cuja força principal que nós temos é o pensamento. Então não importa o que tem à sua volta. O que importa é o pensamento que você alimenta. Muitas vezes eu tenho uma vela acesa na minha frente e eu faço uma prece sincera, pedindo apoio do plano espiritual. Eles virão não pela vela, mas pelo meu pensamento. Muitas vezes eu tenho uma vela na minha frente, pensando no mal que eu posso te fazer. Os espíritos virão por aquilo que eu estou desejando para você, e não pela vela que está acesa. Então não importa a roupa, naturalmente tem algumas coisas interessantes. Tem certos espíritos, para vocês terem uma ideia, que trazem, uma ideia no sentido positivo agora, que trazem condutas para os médiuns durante o trabalho mediúnico. Então eles dizem assim, olha, no dia de reunião mediúnica, é importante que você não coma carne, porque a carne é indigesta e ela vai vibracionalmente te intoxicar, digamos assim. É importante que você não fume, até porque é desagradável para quem está próximo a você esse tipo de odor que você exala. É importante que você não tenha relações sexuais na véspera, porque durante o trabalho, dependendo da intensidade da relação, você está pensando na criação do universo, pensando naquilo que você fez na noite anterior. Então a gente vê que essas condutas não são ritualísticas, são recomendações para que o indivíduo possa vir mentalmente equilibrado para participar daquele trabalho. Eu tenho reunião mediúnica no sábado à tarde. Só que sábado é dia de feijoada, meus amigos. Aí eu vou almoçar uma bela de uma feijoada e à tarde eu vou para uma reunião mediúnica. E aquela feijoada roncando no meu estômago, e eu com aquela azia, com aquela desconcentração, de repente eu estou ali, solto aquele arroto, né? Mas é uma realidade. Pode parecer uma coisa meio nojenta, meio bizarra, mas é real. Se você não estiver equilibrado fisicamente, emocionalmente e mentalmente para participar de um trabalho que exige um equilíbrio pleno nesse mundo das energias, nesse mundo das vibrações, nós certamente faremos um trabalho muito problemático. Então essas recomendações são válidas. Tem alguns que dizem assim, olha, é importante que você mantenha isso. Só que a gente pensa assim, olha, só que infelizmente eu acabei me envolvendo numa reunião de negócios, acabei almoçando e tal, mas mesmo assim eu vim, não tem problema. Então não é uma proibição, é uma recomendação que quando nós seguimos essa recomendação, nós demonstramos disciplina, respeito pelas pessoas, respeito pelos espíritos que estão ali. Então nós vemos que tem vários tipos de rituais que nós observamos.
Não é simplesmente uma você não pode, porque se você comer, nossa, os espíritos vão fugir de você. Não é isso. É porque você, mentalmente, não estará em equilíbrio para favorecer aquela reunião. O Brás colocou, né, minha mãe uma vez quase deixou de ser católica ao chegar em uma pequena pensão, onde almoçavam 2 padres, cada um tinha um bifão no prato, em plena Sexta-feira da Paixão. É essa coisa da Sexta-feira da Paixão. Quando eu era garoto, Brás, ali por volta dos meus 11, 12 anos de idade, eu morava numa cidade muito pequena no interior de Mato Grosso, chamada Barra do Garças. E nessas cidades os rituais são dos mais intensos, né? Então toda vez que chegava Sexta-feira Santa, alguém dizia assim, o que vai ter na sua casa? Ah, minha mãe está fazendo frango assado. Nem me fala, teve a história de um vizinho que foi comer um frango assado e de repente o frango ficou entalado na garganta dele e ele quase morreu. Já pensou? Isso é real. Então a gente tem esse tipo de comportamento que é assim. O McDonald's, para vocês terem uma ideia, durante um certo tempo, ele vendia na Sexta-feira Santa somente McFish, que é aquele lanche com filé de peixe. Depois de um tempo as pessoas ficaram, cadê o Big Mac? Cadê o outro Big não sei o quê? Aí começaram a vender lanche comum. Mas naquele dia, especialmente vendia-se só lanche com peixe. Então esses rituais também são comuns. O Wagner colocou, né, eu fiz um churrasco na Sexta-feira Santa e enviei convite para 10 pessoas. Você sabe quantos vieram? Apenas eu. Pois é, Wagner. Foi um mau negócio para você, né? Prejuízo, não acerta. Mas vamos lá. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Moisés lá no deserto exigia que todos tomassem banho e não praticassem sexo, né? Quando ele e outros médiuns se reuniam na tenda central, né? Naquela época, né, o Zé, importante lembrar que naquela época era tudo tudo muito influenciável, tudo muito primitivo ainda. Então Moisés utilizava, né, de uma lei assinada como com o rótulo do sagrado, para que as pessoas fossem orientadas, fossem educadas pelo medo. Mas, mais uma vez, a gente lembra sempre, né? Tudo aquilo que você faz tendo pensamento puro, de acordo com o seu grau de conhecimento, é sempre válido. O próprio Kardec teve uma passagem que ele colocou no Livro dos Espíritos, falando sobre causa e efeito. Ele perguntava assim, né, quem é mais culpado? Um canibal, um índio canibal, que se alimenta de carne humana, ou um advogado? A resposta é o advogado, porque ele tem esclarecimento. Então a quem muito foi dado, muito será cobrado. É exatamente uma dessas realidades. Armando lembrou, ninguém vai a uma entrevista de emprego mal vestido. Se temos um compromisso, temos no mínimo bem vestidos. Isso é válido para qualquer religioso. Uma questão de conduta, de equilíbrio, né? Muita gente questiona por que Chico Xavier usava peruca, por que Divaldo Franco pinta o cabelo. É uma questão de apresentação pessoal. A pessoa se sente bem assim, qual é o problema? Durante muito tempo as pessoas criticavam, principalmente aqueles que não eram espíritas. Nossa, você viu o Chico Xavier, todo espiritualizado, usa peruca. Qual é o problema? Muito mais culpa tem aquele que julga do que aquele que usa. Então essa é a grande questão. Então nós temos vários tipos de práticas que os espíritos acabam se aproveitando dessa nossa mais uma vez, né, dessa nossa vulnerabilidade para receber essas influências, exatamente para nos colocar, né, nos apresentar, nos levar a esse tipo de constrangimento. Então foi colocado para nós aqui, né? Deixa eu ver. Tá, então eu li aquele para vocês aqui, o 27, de Erasto, né? Mais uma vez, só para a gente lembrar. Tá. Há sempre nesses casos, né, legítimo motivo de suspeita. De outro lado, lembrai-vos de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos que possuem médiuns sérios e não a estes ou aqueles, em particular, com a exclusão dos demais. Quantas vezes aparecem médiuns com mensagens reveladoras e apocalípticas dizendo assim, o meu mentor espiritual me disse isso. Só que ninguém mais recebeu isso. Ninguém mais
foi orientado com relação a essa grande mudança, turbulência que aconteceu na história da humanidade. E aí então nós começamos a ver, né, que nesse caso é muito mais fascinação, personalismo, do que realmente algo proveitoso para a humanidade. E continua. Ninguém pode ser médium perfeito se estiver obsedado, e a obsessão é evidente quando o médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais alto que este procure se colocar a si mesmo. Em consequência, todo médium, todo grupo que se acreditam privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, estão submetidos a práticas de natureza supersticiosa, encontra-se inegavelmente sob a obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devem honrar e respeitar e não deixar que o profanem a qualquer propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todas as informações e comunicações dos espíritos, será fácil repelir o absurdo e o erro. O médium pode estar fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo de outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos dirigentes, junto às comunicações dos principais médiuns que recebem, com lógica e autenticidade reconhecidas, de espíritos esclarecidos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e audaciosos provenientes de uma turba de espíritos mentirosos e malévolos. Então a orientação de Erasto, com relação ao julgamento, à análise que os grupos mediúnicos devem utilizar para evitar que sejam manipulados pelos espíritos. É muito fácil um espírito chegar e dizer para você o que você deve fazer da sua vida. E o pior, você vai acatar, porque o respeito que nós temos pelo mundo espiritual e até mesmo o medo que o mundo espiritual exerce sobre nós, ou insere em nós, é muito grande. Então nós temos que ter sempre essa razão, sempre essa confiança de que não importa o que aconteça, nós sempre estamos protegidos. Somos nós que nos expomos a esse tipo de influência. Vou ler sim, filhinho. Observação aqui de Kardec, para a gente poder fechar o estudo de hoje. Um dos caracteres distintivos desses espíritos que querem impor-se, fazendo aceitar suas ideias bizarras e sistemáticas, é a pretensão, como se fossem eles os únicos a saberem, a ter razão contra todo mundo. Sua tática é a de evitar a discussão. Quando se veem combatidos de maneira vitoriosa pelos argumentos irresistíveis da lógica, recusam-se desdenhosamente a responder e determinam aos médiuns que se afastem dos centros onde suas ideias não são aceitas. Esse isolamento é o que há de mais fatal para os médiuns, porque sofrem sem defesa o jugo desses espíritos obsessores, que os levam como cegos frequentemente pelos caminhos mais perigosos. Então isso aqui significa o seguinte: nós já lemos lá das obsessões no livro dos médiuns, aqui mesmo no livro dos médiuns, que falava sobre essa fascinação. A fascinação é o espírito dizer: você é o máximo, eu sou especial e você é meu pupilo, somente você sabe das coisas. E aí então ele participa, levando para o centro espírita aquilo que ele recebe particularmente, e o grupo não aceitando, dizendo que aquilo é contraditório ao que a doutrina espírita propõe. O espírito vai dizer então faz o seguinte: eles não vão te compreender, se afasta desse grupo, que nós vamos continuar fazendo o trabalho somente nós dois. E é esse tipo de ilusão que o médium acaba sofrendo, faz com que ele se isole e se torne cada vez mais dominado psicologicamente pelo espírito que é o obsessor. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos no item número 27, vamos para o item número 28, que já é aqui o finalzinho dos nossos estudos, que devem terminar na semana que vem. Então, paramos por aqui, esperando, que essas nossas considerações sejam importantes para as nossas reflexões. E a Mia perguntou lá em cima, se tinha algum católico aqui na sala. Mia, muitos de nós já vivemos o catolicismo. Eu, como eu falei para vocês, estudei em escola católica, vivi
a prática católica, e depois de um certo tempo, quando comecei a estudar o Espiritismo, comecei a avaliar exatamente essas mesmas condutas. Mas como eu falei para vocês, a grande preocupação que nós devemos ter não é aquilo que a gente faz, mas se aquilo que a gente faz contradiz o bom senso. Como eu disse, se alguém por acaso quiser batizar seu filho e se sentir bem com isso, faça-o. Se você quer se casar numa igreja e isso te faz bem para sua família, para o seu marido, para sua esposa, faça-o. Agora, se por acaso exigirem de você um comportamento que vai além daquilo que o bom senso pode avaliar, isso deve ser questionado. Como, por exemplo, o Papa, recentemente, o Papa Francisco, trouxe uma comunicação dizendo que a igreja deveria acolher os casais, as pessoas que foram divorciadas. Porque até então, se você se divorcia, você não pode voltar a se casar. Se você é mãe solteira, tem igreja que não batiza teu filho. E aí a gente fica se perguntando, mas o batismo ele é válido ou não é válido? Não, ele é válido. Porque o batismo faz com que seu filho seja acolhido pela igreja. Mas acontece que eu sou mãe solteira, como é que eu faço? Ah, então você não pode. Então, esses questionamentos que a gente deve levar em consideração. Não aquilo que é feito com o coração, aquilo que é feito com sinceridade. A gente deve pensar muito em tudo que a gente faz. Se você faz por quê? Aquelas preces repetidas que você fica repetindo. Aquilo sai do seu coração ou sai da sua boca? Muitas vezes o silêncio grita muito mais do que as palavras repetidas. Então isso acontece em todos, até mesmo nos centros espíritas que a gente já falou. Preces vazias, condutas estranhas, rituais durante os nossos trabalhos. Isso acontece onde existe o ser humano, existem comportamentos assim. E isso nós temos que avaliar profundamente, com todo respeito a todas as religiões. Mas é importante nós, que estudamos isso, façamos essa avaliação, para não nos deixarmos viver na ilusão de um mundo espiritual que não existe. O mundo espiritual existe dentro de nós. Só para a gente fechar, a Miriam colocou, eu devia convidar alguns católicos para ouvirem aqueles conceitos. Né? Nós falamos naturalmente, né, com uma certa descontração, com uma certa liberdade, mas a partir do momento em que nós conversamos seriamente sobre esse assunto, com pessoas que vivem intimamente essas ideias, é importante que nós levemos esse esclarecimento com muito cuidado, com muito respeito por aquilo que fazem, porque aquilo para eles aquilo que eles vivem, é aquilo que sustenta muitas vezes suas vidas. Então temos que ter esse entendimento, mas sem jamais perder o bom senso. Porque o fato de você respeitar alguma coisa não significa que você tem que concordar com aquilo que está errado. E errado nesse sentido que eu falei para vocês. Certa vez, só para a gente poder fechar, senão a gente vai ficar contando histórias aqui o dia todo. Me recordo de uma epidemia de cólera que teve no Nordeste. Há muitos anos, a coisa de uns 25 anos mais ou menos. Cindizinha não era nem nascida ainda, tadinha. Sorte dela. Então o vibrão colérico começou então a atacar as fontes de alimento, né? No caso os rios, o mar ali perto da costa, e começou a contaminar os peixes. Aí então veio uma determinação da igreja dizendo assim: nesta sexta-feira santa a carne está liberada porque os peixes estão contaminados. Mas espera aí, eu tenho que comer peixe, ou eu não posso comer peixe, ou alguém vai dizer quando eu tenho que comer peixe? Naquele momento, esse dia foi colocado em xeque. Mas se isso é um ato sagrado, como é que a igreja pode dizer que pode ou não pode? Se eu posso comer carne naquele dia, se o Wagner fizesse um churrasco naquele dia, ia encher a casa dele, porque a carne estava liberada pela igreja. Mas no ano seguinte já não estava mais. Então são essas condutas que a gente começa a se questionar qual é a veracidade disso. A mesma coisa do batismo que eu falei para vocês. Se eu sou divorciado, eu não posso casar na igreja. Se eu sou mãe solteira, supondo que na minha encarnação passada eu tenha sido mulher, se eu sou uma mãe solteira, ou se eu sou pai solteiro, né? Eu não tenho um casamento oficial, eu não posso batizar meu filho em algumas igrejas, mas em outras eu posso. Eu posso ou eu não posso? Quem autoriza, quem não autoriza? Tudo isso então deve ser questionado. E para fechar, né, a Angelina colocou, nasci na religião católica,
Há 33 anos pela dor, cheguei à doutrina, né? Bendita dor que me fez descobrir. Muitas vezes, Angelina, pessoas que também vivem dores, dentro da igreja encontraram consolação. Então, assim, essas mudanças, elas acontecem na vida de cada um, de acordo com o tempo, com a circunstância, com a necessidade. O importante é que onde ela esteja sempre muito bem. Ela seja muito feliz, que é o mais importante. Filhinha, quem vai fazer para nós aqui o encerramento?